E o outro ponto tem uma ligação com essa história de contrato, tá? Mas é especificamente em relação às coisas da magia, né? Esse fascínio que todos nós começamos a estudar as histórias de espiritualidade, já surge, digamos, um fascínio por magia. E a tendência das pessoas é o quê? É sair atrás de livros e começarem a ler e fazerem coisas que leem em livros, gente. Então, vai ficar um recado para você, gente. Magia não se mexe por curiosidade. O que eu faço se eu quero me envolver com esse assunto, gente? Esse é um conhecimento especializado. E você precisa ter, vamos chamar aqui, alguém que tutele o teu aprendizado aqui. Ou você está em uma escola, algum lugar que lida e que trabalha com a magia. Por exemplo, a Umbanda trabalha com a magia. E aquilo é ensinado somente quando os que entram para serem os filhos daquele aprendizado chegam num determinado nível que aquilo tudo é controlado, né, lá dentro. Em várias linhas do conhecimento oriental, a magia ela também vai existir lá. E os discípulos precisam ficar anos dentro daqueles mosteiros lá, primeiro fazendo o quê? Trabalhando, meditando. E por que tem isso, gente? Porque tem que limpar e ajustar a dualidade, gente. Então, existem dois perigos na magia. Um deles é você mesmo, que é você não ter trabalhado a sua dualidade. Obviamente, se você não trabalhou a tua dualidade, você vai tender a usar a magia como arma. E o segundo grande perigo, ele tem a ver com o tipo de envolvimento que você pode fazer, até mesmo sem querer, gerando, então, vínculos e contratos. Por isso que tem que ter uma orientação que esteja sendo monitorada, o que tu está fazendo, tem que ter um ancoramento de uma hierarquia iluminada para mexer com isso, e você não pode estar em dualidade, gente. Então, quando a gente diz que para mexer em magia você não pode estar em dualidade, você excluiria 99,9% dessa humanidade aqui do planeta. Porque mexer em magia, estando em dualidade, a pessoa vai tender a usar aquilo por um benefício próprio e por um prejuízo de alguém, por uma vingança, para adquirir coisas das quais não teria direito e por aí vai. Por isso que tu não poderia estar em dualidade. E por isso que a gente vê lá nos templos e tudo, que os discípulos só entram para as fases profundas entre os iniciados, depois que eles estão muito tempo lá no templo. E porque os mestres estão vivendo junto com os discípulos. Então, eles sabem quais os discípulos que já estão sem a dualidade para poderem ir para dentro desses outros segredos mais profundos da magia. Se fizer sozinho, corre um risco de mexer tanto com símbolos, que símbolos são chaves que abrem aquelas codificações de wormholes, e pode abrir alguns portais para seres passarem de um lado para o outro ali. E bem como nesses livros vão existir também decretos e coisas dessa natureza aqui, que podem gerar, então, vínculos com seres negativos. E a pessoa ativa tanto esses decretos, quanto esses yantras, esses wormholes que são abertos, esses portais, e pode fazer isso sem querer, gente, sem saber que fez. E o problema depois é tu achar quem é que possa te ajudar para você resolver esse tipo de rolo que pode se meter. E aí, começa a fazer rituais e práticas e coisas assim, e começa a se vincular a seres mal intencionados. Então, isto aqui é algo bem preocupante, tá? É algo bem sensível isso aqui e muito fácil de isso aqui acontecer, tá?
Então, a regra é sempre essa aqui, gente. Se tiver dúvida, não passe, né? Ou seja, se não sabe exatamente o que está fazendo, então não se aventura nessa história. E esse ditado aqui vocês conhecem, que é: a curiosidade matou o gato. E isso aqui é bem adequado para esse assunto que nós estamos falando aqui. Certo? Mas todo mundo está no livre-arbítrio aqui, né, gente? Todo mundo faz o que quer. O que a gente faz só é recomendar pelas experiências e pelos caminhos que a gente acaba fazendo e tropicando, principalmente. E sobre essa questão de ascensão, tá? Aqui também tem um monte de disparates espirituais que são falados em relação a isso, e uma série de conversas que a gente não sabe de onde que saem essas coisas, tá? Mas o que eu posso afirmar para vocês é que, com relação a essa história de ascensão, não adianta você só querer ascensionar. E preste atenção nisso aqui, gente. Estão vendo esse número aqui, ó, 99,9%? Ó. Esse percentual aqui da humanidade que está aqui no planeta, ó, ela faz parte de um exílio. E a gente não bota 100% porque sabemos que tem algumas pessoas aqui dentro que elas foram enviadas em missão para dentro do planeta. Mas para esses 99,9%, isso aqui, ó, não foi uma vinda de férias para cá. Não foi um turismo que foram feito aqui. Ou seja, estar aqui na Terra não é uma experiência que foi, em primeira fase, escolhida. Tá? De certa forma, existe sim uma escolha por participar do processo, mas porque já estava exilado. E o processo das encarnações trazia uma esperança, uma promessa de que se poderia sair mais rapidamente do exílio. Então vejam que o exílio não foi uma coisa escolhida para 99,9%. Ele é o resultado do quê? Daquilo que nós falamos antes. Ó. É um processo penal, ou seja, um aprisionamento de seres da Via Láctea que foram retirados do convívio das comunidades estelares. Foram considerados o quê? Despreparados para estarem lá. Estavam fazendo algum tipo de atitude que não era permitido mais lá. Foi feita uma limpa no processo da Via Láctea. E essa quantidade de seres que foram retirados desse convívio, então, é os que vieram para dentro dos tais dos exílios. Então, isso aqui tem uma origem que veio, ó, basicamente, de dois eventos, que nós já falamos isso em uma conversa anterior, que é a rebelião de Lúcifer, e um outro contingente que veio da Guerra de Órion. Eram seres relacionados às questões das grandes guerras estelares, que envolviam maldade, matança, destruição, escravização, magia negra, e outros vieram da rebelião de Lúcifer. São aqueles que codificaram tendências anti-evolutivas, se voltaram contra o projeto das federações, o projeto evolutivo das federações, e se tornaram novos estopins para gerarem todos os efeitos que se desencadearam ali na Guerra de Órion. Ali. Então, não se está aqui por ter escolhido estar aqui. Então, é isso aqui que nós temos que ter consciência, que a Terra é uma prisão que se originou desses eventos ali da Via Láctea. E quando tu olha como que funciona uma prisão, qual é a prisão que nós conhecemos que os prisioneiros escolhem quando que querem ir embora? Diz assim, olha, eu não quero mais ficar preso aqui.
eu não concordo com isso, eu quero sair. Não tem isso. Isso aí é uma infantilidade se achar disso. Ninguém vai sair dessa história aqui, ó, porque está esperneando, gente, porque resolveu que não quer mais brincar dessa história aqui de terra, que não quer saber de encarnação, agora não quer mais saber de guerra, agora não quer mais saber de matança, de maldade. Nós vamos entender de fato isso é o dia que de fato nós estivermos fora aqui do ambiente da Terra de uma maneira consciente. Então nós vamos ver que as opções que existem depois aqui dessa vida da Terra, tem opções? Tem. Mas essa aqui, ó, que é o que as pessoas costumam falar, ó, não quero mais reencarnar na Terra. Essa aqui, vocês vão ver que é um quadradinho que está lá, ó, que está desabilitado de você clicar nele. Esse quadradinho não vai ter lá. Então, como que se faz para se sair, de fato, aqui da Terra? Para sair, existem condições. Vai ter que gerar uma encarnação, se não fizer nessa, vai ter que vir para alguma outra, se tiver outra, tá? Porque o exílio já foi dado a desativação, nós temos no processo de desativação, quer dizer que quem está agora aqui nessas encarnações não vai voltar e dizer, olha, eu não entendi muito bem, eu quero voltar de novo, dessa outra vez eu vou conseguir, dessa vez não deu, porque eu me envolvi com isso, com aquilo, com não sei o que mais. Gente, essa conversa não vai dar mais para ter. Então, tudo está vindo do plano espiritual dizendo que, de 1990 para cá, quem sair do planeta já não volta mais. Já define para onde vai. Né? Ou fez um bom serviço aqui, mostrou que pode sair do exílio, gente, ou vai ter destinos que podem ser vários, gente, mas não volta para tentar de novo mais. Então, o que tem que mostrar nessas encarnações? Maturidade espiritual para evolução. Vai ter que mostrar, nesta encarnação, que você dá conta de evoluir sozinho aqui na encarnação, que tu toma conta da gestão do teu próprio processo evolutivo. Que você vai atrás do conhecimento, que você aprimora o teu estado de ética, que você refina a tua alma e que você percebe todos os códigos estragados que está trazendo e você muda, de fato, esses códigos no âmbito do teu plano mental, que é aquele que vale, de fato, que eles leem isso lá. Não adianta a gente falar nada. É uma coisa que tem que acontecer, uma transformação nossa nesse processo aqui. Isso quer dizer que existem, sim, um conjunto de condições que nós temos que atender para poder sair dessa história que nós nos metemos aqui, que envolve os exílios aqui. E o fato é que vai ser uma minoria de pessoas que vai buscar saber sobre essas coisas. Porque as pessoas discutem atualmente muito que tipo de direitos espirituais elas querem. Eu não concordo em reencarnar, a lei do karma é para aprisionar, então eu só tenho que dizer que eu não quero encarnar, mas não olham esse outro lado das variáveis aqui, que é as obrigações que teria que atender para poder ser liberado de estar dentro do aprisionamento dos exílios aqui. E para fazer isso, não dá para fazer mais lá no plano astral. Tu tem que vir para a encarnação na Terra, aí você não acessa mais, tu entra aqui com uma espécie de uma IA, que é chamada mental inferior. Esse mental inferior não participou das outras encarnações, então ele não tem acesso ao banco de dados que foram formados pelas outras encarnações. E aí, esse mental inferior chamado, é ele que tem que mostrar que ele gera um processo de vida
que está alinhado com as condições que precisam ser cumpridas para serem liberadas do exílio, com o modo de viver, modo de decidir, com a forma que sente, a forma que pensa, a forma que reage às coisas aqui neste planeta. Então, sim, é óbvio que existe, então, alguma coisa que nós poderíamos chamar de um protocolo. Um protocolo que é uma denominação que eu usei nas aulas de Atrix. Chamar isso de algum nome. Um conjunto de requisitos que espiritualmente são cobradas aqui. Quando nós olhamos e estudamos a fundo todo o processo, a estrutura do exílio, quem está por trás, os conjuntos de regras, leis, normas, como que isso funciona, então fica muito claro que se trata de um projeto que tem uma espécie de uma inteligência ímpar por trás disso, gente. É um processo que tem uma educação em uma dimensão, feita em cidades, em zonas de tecnologia lá, e depois eles usam simulação em hologramas, onde as pessoas são inseridas em um ambiente coletivo que funciona dentro de uma complexidade imensa. Essa complexidade é tão alta que é praticamente impossível de você perceber ela acontecendo aqui. Mas é ali que fica a zona de teste, onde você está livre em um lugar que tu acha que não tem ninguém te observando. Então, tudo aquilo que lá no ímpeto das pessoas elas têm vontade de fazer, então elas vão fazer aqui nas encarnações. E por isso que a espiritualidade, ela não entra aqui para impedir, porque aqui é um lugar em que o coletivo humano é largado para fazer o que quiser. E por que isso é assim? Bom, aí a gente tem que entender outras coisas que vêm lá da época da rebelião de Lúcifer, que já é outras conversas dali. Então, por ser um projeto inteligente de evolução, é óbvio que ele tem um monte de regras de funcionamento, regras de sistema, como eu digo, né? Então, eu chamo isso de os mecanismos da Matrix. E esses mecanismos é que tem que serem todos eles compreendidos profundamente, um por um. O que é essa história de dualidade? Como que ela funciona? Como que se insere na nossa mente? Relação com os arquétipos? Por que tem livre-arbítrio aqui? Como que funciona essa história de lei do karma? O que é essa metodologia chamada roda de Sansara? Por que tem essa história de lei do merecimento? Como que funciona essas simulações que envolvem a Terra, as cidades orbitais? Como que é a interface das tecnologias, das encarnações? Como que as características e as leis das realidades holográficas interferem na nossa mente, coisas como emaranhamento quântico e coisas assim, que vão envolver depois obsessão, contrato, e uma série de coisas que envolve daí toda essa dinâmica das coisas que acontecem aqui na Terra, gente. Essas coisas aqui, a gente demora anos para conseguir estudar e entender essa história como toda. Mas veja que o objetivo de tudo isso aqui é gerar um processo de evolução nos seus participantes. Agora, quem é que tem que procurar por essa evolução e decidir por ela? São as pessoas. Por ter esse negocinho que está ali, ó, chamado livre-arbítrio, o segundo mecanismo que eu listei ali, é que é você que decide se você quer ou não quer fazer isso. Eu quero só ficar aqui fazendo maldade na Terra. Então, ótimo, fiquem. A ideia é que ninguém vai ser forçado a fazer nada. Só que também não sai daqui. É essa história que envolve a outra regra chamada roda de Sansara, daí, então. Então, é óbvio que se estamos falando de um mecanismo de evolução, o objetivo é isso, que eu estou colocando com o nome de evolução, a gente teria que entender qual é que é a evolução que é exigida por eles para sair daqui. Exatamente o que é
que teria que fazer para sair daqui? E aí vem uma notícia ruim. Porque, de fato, não existe esse protocolo, que eu estou chamando protocolo de ascensão, que esteja escrito em nenhum lugar disso. Como é que a gente sabe que existe? A gente sabe que isso existe porque passa a analisar o processo, porque nenhum sistema inteligente não teria um protocolo para ser cumprido, para poder fazer o processo da libertação do aprisionamento. Então, se estamos falando de um sistema inteligente, sim, ele tem que ter o raio do protocolo de ascensão. E como é que eu vou saber aonde que está, então, o protocolo esse? Esse negócio está escondido, gente. As pistas estão deixadas aonde? Aonde o conhecimento foi colocado para se proteger dessa história. Se proteger do quê? Por isso que tem a tal da lei do merecimento. Proteger o lado de lá, a galáxia que exilou os exilados, de que voltem para o lado de lá quem não merece voltar para lá. Para não fazerem a barbaridade que fazem aqui nesse planeta, lá fora. Ninguém lá fora quer de volta o lixo humano que veio para cá. Então, ou as pessoas vão gerar o processo de transformação e de refinamento de alma e de conhecimento para merecer sair deste processo aqui, ou não sai. E o conhecimento ficou por muito tempo protegido dentro das ordens secretas, exatamente para não cair na mão das pessoas que poderiam desqualificar ele. Mas como o exílio chegou no processo de conclusão dele, tudo está indo para o processo de conclusão, então o conhecimento tem que voltar de novo, para que ninguém diga que não conseguiu, exatamente porque o conhecimento ficou protegido demais. Então tudo começou a ser liberado. Vocês acham que toda essa abertura que tem, como nós que criamos essa abertura, gente, não foi. É tudo orquestrado, gente. Todas as coisas são processos e fases com cartas marcadas para acontecer. Então vejam que, mesmo liberando todo o conhecimento que tem agora, todo esse conhecimento liberado está sendo usado também como arma. Está sendo usado para desmerecer a própria espiritualidade que liberou ele, os movimentos anti-espirituais. Só que quando as pessoas entram nessa fria de não entender a coisa, para depois criarem processos de opinião contra a espiritualidade, estão se posicionando contra os seres que geram a evolução dentro da galáxia. É isso que todo mundo tem que entender. Que antes de tu te dizer que tu não concorda com dualidade, que tu acha que livre-arbítrio é uma armadilha, que lei do karma para te aprisionar, que roda de samsara é uma sacanagem espiritual, tu tem que pegar item a item desses e estudar profundamente, senão você vai ser Maria, vai com as outras, tu vai comprar de novo as ideias anti-evolutivas que já foram compradas lá na rebelião de Lúcifer, quando Lúcifer trouxe conhecimento para a Via Láctea e liberou para todos os despreparados, gente. E quando os despreparados pegaram isso, em vez deles entenderem o que era um projeto evolutivo, eles se voltaram contra os organizadores dos processos evolutivos na galáxia. Então, veja, ó, qualquer pessoa rastreia esse protocolo de ascensão, desde que se debruce em cima do conhecimento com profundidade, não lambendo o prato por cima, como as pessoas estão numa batida de imediatismo e de não quererem se aprofundar por nada. Todo mundo quer tudo rápido, gente. Não vão conseguir nada rápido, porque tem que ser digerido esse processo, tem que ser estudado com cuidado. Quem entender que o processo é assim, ó, vai saber rastrear aonde que estão os quesitos do protocolo de ascensão, porque ele está nas entrelinhas de leituras inteligentes de um mundaréu de informação que estão todas
dispersas, gente. Cada um pegou um pedacinho disso e as pessoas falam de um pedacinho de cada coisa dessas e não juntam este processo. Então, o conhecimento não é colocado e estudado de uma maneira matricial, relacionado entre todas as partes. Por que tem isso? Por que tem aquilo? Quem fez isso? Por que fez isso? Algumas pistas desse protocolo de ascensão, pistas muito importantes. Nós vamos encontrar onde? Dentro da astrologia. E aí vocês vão ver por que todas as sociedades secretas, em algum momento do caminho, e normalmente é bem mais para frente dos caminhos que são iniciados com os seus adeptos, elas vão entrar em astrologia. Você pega a Rosa Cruz, chega um momento lá que tu vai estudando apostila por apostila por apostila, vão passar anos estudando as apostilas, vai chegar um momento que começa a vir a astrologia. Aí você vai dentro da teosofia, vai estudando, 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 tem um momento em que aparece a astrologia. Aí tu vai dentro de Golden Dawn, tu vai dentro de qualquer ordem e sociedade secreta, gente. Tem um momento que começa a aparecer a astrologia. Por que que aparece, então? Porque tem chaves muito importantes ali dentro. Para tu entender o processo dos arquétipos de inconsciente, o processo da dualidade e como que essa dualidade funciona, você tem que entrar na astrologia. Então, a autorregulação dessa chamada dualidade ou do desarranjo das emoções, dos conflitos internos emocionais, psicológicos e de como que a mente se polariza entre tendências negativas e positivas, os segredos dessas histórias estão no estudo da dualidade. E isso está lá dentro da astrologia. Então, isso é importante? Sim, isso é muito importante. Chega um ponto do caminho que, sim, tem que entrar naquilo ali. Depois que tu cumpre, vamos dizer assim, um entendimento mais basilar de tudo. E uma outra coisa que está dentro da astrologia, que também é um dos grandes segredos, é que existem, eu vou chamar aqui de palcos da vida. O que são esses palcos da vida? Eles são facetas que precisam ser desenvolvidas, que elas estão ligadas à forma como nós estruturamos a nossa vida aqui no planeta. E isso esse segredo está marcado dentro do que se chama de casas astrológicas. Você pega um mapa astrológico, ele parece uma fatia de pizza, não é? Cada fatia de pizza dessa é um palco da vida ou uma faceta da nossa vida social que precisa ser desenvolvida. Então, são 12 palcos da vida que precisam ser dominados. Como é que a gente tem certeza que isso é isso mesmo, que isso faz parte do protocolo de ascensão? Por causa que esse mapa é que contém a programação da psicologia dos nossos avatares, de como que funciona a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções e os níveis de programação que foram colocados na nossa encarnação. Então, se isso está codificado dessa forma, é porque tem alguém lá fora controlando, sim, essas encarnações e que estão controlando o que você desenvolve ou não desenvolve desse processo. Tem uma coisa muito mais complexa, inteligente por trás da história do que nós conseguimos até então imaginar. Então, eles são extremamente organizados dentro deste processo, mas as pistas estão ali, estão deixadas as pistas, as pegadas, os rastros, e é essas pegadas e esses rastros que tem que saber olhar para conseguir identificar o que é que estão nos cobrando, como que nos medem neste processo. Aonde mais que existem coisas? Descobrir a história do sentido da existência, do sentido que essas vidas têm aqui. Por que vejam que essa pergunta, qual o sentido da vida,
Isso está sendo feito pela humanidade desde que a humanidade começou a entender que tinha do lado de lá uma história chamada espiritualidade, que começou a interagir conosco, e quando começaram a descobrir que tinha essa história de reencarnação. Aí começaram a se perguntar, mas por que que tem essa história, né? E quando veio todo o conhecimento sobre física, sobre hologramas, sobre a simulação, então é que essa história de qual o sentido que a vida precisa ser dado aqui, como que você tem que encarar, para que você está aqui, é uma compreensão que tem que ser feita. Né? Existem pessoas que vão achar que estão aqui para ganhar dinheiro, para construir família, os outros acham que estão aqui para ajudar os outros, sendo que quase que ninguém está aqui para ajudar os outros. Está aqui para ajudar a si mesmo. Né? Cada um de nós está aqui para ajudar a si mesmo. Talvez no meio deste processo, nós vamos ter que aliar algumas casas, de alguns desses palcos da vida ali, que envolvem as relações com a sociedade. Então, vejam bem, conhecer as histórias é importante para identificar o protocolo de ascensão. Se lá na Via Láctea, os que estavam em guerra foram exilados porque estavam fazendo guerras lá na Guerra de Órion, então os que estão aqui na Terra, que estão fazendo guerras, os que gostam de guerra, os que fazem as guerras pessoais e particulares a todo instante, vocês acham que essa história, alguém vai sair daqui se ainda continua fomentando esse tipo de intenção interna? Então, essas histórias, que são os motivadores que trouxeram para cá, eles fazem parte desse protocolo de ascensão. Enquanto tiver racismo, guerra, escravização, magia negra, toda essa história que originou a entrada dos exilados aqui, se eles vieram por causa disso, então se ainda vivem isso, vão sair daqui? Óbvio que não. Botem essas coisas no protocolo de ascensão. Então, obviamente, aquilo que nós falamos sobre contratos faz parte, sim, do tal do protocolo de ascensão. Então, nós estamos olhando aqui algumas pistas de como que a gente encontra essa história. Quando você estuda, por exemplo, o tarô, você vai ver que dentro do tarô existem mais pistas sobre o protocolo de ascensão. Porque ali dentro, vocês vão ver que existem dinâmicas ali entre arcanos maiores e arcanos maiores. Vocês vão ver que tem um modelo colocado ali de arquétipos que fazem parte do desenvolvimento da alma em nível estelar. E vocês vão ver que tem um outro conjunto de sequências que fazem parte dos domínios dos campos da vida dentro da experiência especificamente da Terra, terrena. Então, quando nós olhamos que o processo das emoções, eles precisam ser vivenciados profundamente e ajustados e levados a um outro patamar de evolução, vocês vão encontrar uma coisa que eu chamei de o caminho da água dentro do tarô. São todas sequências que envolvem os naipes de copas dos arcanos menores. Aquilo ali faz parte do protocolo? Sim, aquilo faz. Faz a transformação e a codificação emocional. Só que pega na astrologia, tu vai ver que está lá na casa 8 do mapa também. Pega nos arquétipos, está lá no signo de Escorpião também. As pessoas que nascem em signo de Escorpião, porque chegou a hora de fazer o seu mergulho dentro das suas emoções, ou enxergar onde que estão as toxinas emocionais, puxar tudo para fora e transformar aquilo em algo que seja para uma transformação evolutiva em uma inteligência de nível superior. Né? E cada arquétipo, cada signo, todos eles estão vinculados com processos que nós vamos ter que passar, entender e saber usar esses arquétipos, tipo uma caixinha de ferramentas, para você sair exatamente da identificação que tu tenha com qualquer um deles. Então, tem um monte de história ali, ó, que está por trás disso. O fato aquilo que nós falamos, que nós temos que vibrar fora da massa crítica da Terra,
Isso faz parte do protocolo? Óbvio que faz. Senão tu não vai ser visto, vai ser levado junto com o roldão kármico do planeta inteiro. Você vai ter que te diferenciar da massa. E só por transformação que você consegue fazer isso. Então, como que tu faz para vibrar fora da massa crítica do planeta, gente? É conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento. E 24 horas por dia e mais nos final de semana, para recuperar os tempos perdidos. Gente. Tem que focar o radar da vida, que você está aqui, o sentido da tua vida aqui, que nós falamos aqui no segundo item, tem que ser, o sentido da minha vida é vencer o protocolo para sair aqui deste planeta. Não voltar mais para nenhuma encarnação. Mesmo que lá fora, já ninguém mais acredita que vá se fazer isso aqui na Terra. Devido ao estado de problemas insolúveis que esse planeta está. Mas o sentido da nossa vida tem que ser surpreender a todos nessa história. Então, essas coisas que nós estamos falando aqui envolvem todo esse processo que não é só conhecimento sobre espiritualidade que eu estou falando. Quando eu estou dizendo que nós temos que ter mais conhecimento, mais conhecimento e mais conhecimento e mais e mais e mais, é o conhecimento também sobre a dinâmica que aconteceu neste planeta aqui. Porque, para fins de você sair do planeta, o conhecimento que é de nível, isso que a gente costuma se interessar, que é o conhecimento sobre espiritualidade, ele sim, ele é precioso e imprescindível para o processo de ascensão. Sem conhecimento, o metafísico, o transcendental, você não consegue gerar um processo de ascensão. Mas veja que, quando a gente fala em um plano de fuga, ele tem que ser um plano de fuga inteligente. Você tem que pensar no que vai acontecer depois que você vencer o processo. Então, tem outras fases de conhecimento, que é o conhecimento de toda a dinâmica de tudo que aconteceu aqui neste planeta. Vejam que existe o que se chama de a Aliança Intergaláctica, uma delegação de 22 delegações de seres não humanos, que eles formaram uma espécie de consórcio, e eles estudam e conduzem todo o exílio aqui. Quando a gente fala em hierarquia crística ou micaélica, essa é uma das delegações. Aqui estuda o processo, o projeto evolutivo, a metodologia evolutiva, que é escola no plano astral e depois encarnação. Volta, é avaliado, dá para tirar do exílio? Tira. Não dá, escola de novo, e depois encarnação para provar que consegue viver adequadamente. E a tal da roda de Sassada, que a gente chama, né? Então, a hierarquia crística é os que são os donos dessa tese evolutiva, mas tem outros que estão aqui por outros interesses, desde experimentos genéticos até análise de como que funciona a emoção, como que a genética estabiliza ou desestabiliza a dualidade, como que funcionam os projetos de governança no planeta, a multipluralidade de governos, de religiões, a questão de como que o conhecimento interfere no processo da ascensão e da evolução. Tem gente estudando tudo que é coisa que nós imaginamos aqui. Então, veja que eles não entram aqui, eles não entram para estudar aqui. Por que não entram? Por causa do perigo que é entrar aqui e ficar preso na história. Você entrar em dualidade se envolve com a catrefa humana que está aqui, e aí tu não aguenta essa história, tu sai matando 3 ou 4, pronto. Entrou em dualidade, fica de pesquisador e psicólogo, fica como paciente do hospício aqui. Depois está cheio de gente que fazia parte das federações e que entraram e achavam que não era problema entrar e entraram em dualidade. Desajustou, se torna, então, paciente do hospício aqui. Então, veja bem, que como tudo funcionou aqui,
desde a época, como que tudo foi criado, a hibridização com os Anunnakis, as clonagens humanas, tudo que aconteceu na Terra, as guerras, como que houve as manipulações dos umbrais, como que a dualidade funciona aqui dentro, como que a astrologia mostra o ajuste da dualidade, como que tem que fazer para manipular esses arquétipos e sair da dualidade. Tudo isso, esses caras têm autointeresse. E aonde que tu vai ter a experiência de vivenciar e botar tua mão pessoalmente nisso? Aqui, agora, nessa história. Então, isso tem que ser parte do plano de fuga para depois você ser considerado alguém importante lá fora? Óbvio que sim. Então, o que é precioso lá fora, depois que tu sair daqui, é esse conhecimento. Porque esse que nós buscamos de como que funciona a espiritualidade, o que que tem ali, o que que é Via Láctea, o que que é não sei o quê, qualquer cara lá fora, depois que você sair daqui, vai saber mais do que você sobre isso. Porque eles estão lá, é o mundo deles. O que que eles não sabem? O que aconteceu aqui dentro da Terra. Então, é tu que tem que saber e isso que tu vai levar. E aí você, de fato, vai ser considerado um mestre nessa história, porque venceu o protocolo de ascensão e está levando ainda a cereja do bolo, que é todo o conhecimento de alguém que entrou dentro do ponto crítico de dualidade severa e conseguiu sair, e está levando a experiência consigo. E se fizer ainda essa história que eu ressaltei aqui, que está no tarô, o caminho da água, que é o desenvolvimento, sair do nível de emoção e sentimento e chegar num nível de relações de autorrespeito, que é aquilo que Jesus chamou de amor incondicional, gente. Então, tu vai levar a cereja do bolo dessa história toda. Então, esse protocolo está de fato em algum lugar, gente? Não. Escrito, não. Mas está lá no conhecimento, tá? E numa espécie de ambição, que tem que ser uma espécie de bandeira que você vai ter que colocar lá longe, em cima da montanha, que vai fazer parte desse trajeto espiritual que nós temos que fazer, e lá em cima, o alvo final dessa história é, nessa vida, é o prazo que você tem que dar para você mesmo, de te tornar alguém que seja mais útil lá fora, na sociedade estelar, do que estar sendo desperdiçado aqui dentro desse exílio, no meio dessa civilização moribunda. Por que eu estou usando o nome moribunda? Porque moribundo é aquilo que está morrendo e que não vê que está morrendo. E um planeta já condenado praticamente. O dia que eles te verem dessa forma aqui, pode ter certeza que tu já venceu a história do protocolo de ascensão lá. Então, percebam uma coisa, que a história toda, ela passa por juntar pecinhas e pecinhas e pecinhas, são milhares de pecinhas de um imenso quebra-cabeça, de uma série de conceitos e assuntos que todos eles estão dispersos. E eles têm que ser entendidos e interfaceados, interligados. Gente. A gente chama isso de tornar o conhecimento matricial, juntar tudo que está na Terra e tudo que está no céu, e entender as relações dessa história. Gente. É isso que a gente faz nessas aulas de Atrix. Gente. Aulas que se busca juntar essas pecinhas lá. Ó. Então, a Trix são esses grupos fechados, que visa atualização de conhecimento espiritual. E se vocês quiserem saber mais, então o meu site fica aqui e o convite é exordio.com.br e eu sou Danilo Noronha. Entrego para o meu anfitrião a palavra agradecidamente aqui concedida na noite de hoje para vocês. Essa live foi uma verdadeira aula, nós gostamos muito, viu? Parabéns, Danilo Noronha. Cada programa você tem se superado com conteúdos incríveis, um melhor que o outro. Fica
fica difícil saber qual das suas lives é a melhor, viu? Então, para garantir, melhor assistir todas na playlist. Isso aí. Nós temos aqui, vamos conferir quantos likes recebemos. Nós temos, nesse momento, 1.100 telas conectadas. Obrigado pela sua audiência. Nós chegamos aqui verificando a autonomia da nave-mãe para saber se podemos continuar ao infinito e além. Mais de 1.000 likes, muito obrigado. Eu vou aqui agradecer o superchat da Alaia, muito obrigado. Também, olha, o Ronaldo disse o seguinte, ele agradeceu aqui, mandou um abraço, valeu, Ronaldo. Nós temos aqui na tela para você a pergunta do Clóvis Sena. Ele está perguntando sobre os ciclos de reencarnação que teriam parado em 2022. Então, estamos próximos da colheita do joio, está correto? Isso aqui é aquilo que eu falei ali para vocês, gente, que em 1998 ou 99, teve aquelas reuniões que acontecem no plano astral, que o Chico falava, que o Robson Pinheiro fala que tem, que a gente acha estranho, assim, pô, como reunião, espírito fazendo reunião, é que não tem espírito nenhum na história, entendeu? É tudo uma tecnologia, aconteceu uma prisão, um exílio, tem gente lá fora controlando, e nós estamos num processo que tem uma simulação. Então, óbvio que tem todo um processo inteligente, eles fazem reunião. E existiu uma reunião dessa que ficou divulgada com o nome de Convergência Harmônica, e nessa reunião é que eles decidiram que, a partir de 1990, eles já sabiam que o exílio seria encerrado, vamos dizer assim, não encerrar o exílio, tipo assim, acabar com tudo, né? O projeto ia ser, então, concluído do ponto de vista de ninguém mais vai vir novo para cá e não vamos desenvolver mais nada de novo, nem de sofisticações, nem nada do processo. Quer dizer, a experiência vai ser só concluída. Seria esse ano, que seria o da data limite que o Chico deu, 2018, 2019. Mas desde 1990, eles já estavam planejando como fazer o esvaziamento. Então, a dica toda já ficou nessa reunião chamada Convergência Harmônica, que de 1990 para frente não ia reencarnar mais quem tivesse já encarnado no planeta. Então, ninguém entra mais 2 vezes. Está todo mundo entrando a última vez, e o que vai acontecer, gente, é que vai começar a acontecer um esvaziamento do planeta no decorrer do tempo. E isso vai ser, veja que essas partes que são administrativas do processo, eles não falam muito isso aqui para a Terra. Alguma coisa vem, entende? Mas é tipo assim, nós somos os prisioneiros da história. O prisioneiro não tem nada que saber das estratégias de administração da coisa. Mas, digamos assim, nós que estamos mais interessados e num processo de evolução e tudo, costuma chegar algumas informações em relação a isso. Então, o que existe agora é um esvaziamento. Quer dizer que toda aquela turma que estava sendo resgatada dos umbrais, ou que estavam na fila de espera para fazer a última encarnação, todos esses estão entrando agora. Então, nós estamos vendo a população fazer um decolar. E, à medida que todo mundo que tinha que entrar já tiver entrado, então só sai daí, gente, não volta mais ninguém. Então, a população vai fazer uma curva assim. Eu já ouvi gente dizendo que está previsto acontecer uma espécie de... que lá no futuro vai acontecer uma espécie de... como é que a gente chama isso? Biologicamente, a humanidade vai começar a perder a capacidade reprodutiva. As pessoas vão começar a ficar inférteis no decorrer do tempo. E aí isso tem a ver com isso, gente, por causa que não tem mais alma para entrar daí em determinado momento. Então não pode mais proliferar, porque senão estaria nascendo seres que não teriam uma alma para habitar aqueles corpos.
nasceriam meio que em coma, coisas assim. Então, é óbvio que eles vão desativar, no decorrer dos anos, eles precisariam, para que isso, de fato, faça sentido, teria que desativar o processo, digamos, da fertilidade humana em algum momento, né, depois que o processo começa a finalizar, de fato. E aqueles que estão morrendo agora, estão desencarnando, então todos esses já estão sendo realocados, né? Quem dá para salvar, salva, e quem vai ficar para um outro exílio, segunda fase lá, que o Espiritismo chama de planetas de regeneração, né? Esse aqui eles chamam de expiação e provas. Eu não gosto muito dos termos que eles usam, mas os termos fazem sentido, por causa que só vai para os tais de planeta de regeneração quem não cumpriu a fase de conhecimento, mas ajustou o quê? A dualidade. Então, são aqueles que, do ponto de vista de emoção e de sentimento e de atitude, não são mais tendentes ao mal. Então, ajusta a dualidade, mas falta desenvolver o conhecimento, que é o que nós estamos tentando fazer agora. Nós estamos tentando as duas coisas juntas. Ajusta a dualidade e ajusta o nível de conhecimento. Fazer o tal do salto quântico, né? Para não ter que ir para o tal do planeta de regeneração. E tem os desqualificados ali, que esses não vão voltar nunca também mais para lá. Mas aí tem vários desenhos e configurações ali que são falados daí. Agradecendo a Simone Freitas, ela disse obrigada pelo alto nível da live e do convidado, tendo agora alguns dos meus teimosos porquês detalhados e esclarecidos. Feliz demais em ser curiosa, teimosa nessa vida. Nós que agradecemos, Simone, muito obrigado. E a Mari também colaborou aqui com o Super Sticker. Mari, muito querida. Grato, querida, por você nos ajudar. Nós temos aqui também Rosani, que fez um Super Sticker. Muito obrigado. E a pergunta do Leonan. Quer que eu leia para você ou vou fixar na tela? Fixa na tela aí. Eu acho que eu... Melhor. Então, vamos ver o que ele está perguntando lá. Está dizendo que estamos desconsiderando o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o cristianismo, todas as escolas milenares estão todas erradas. Bom, absolutamente eu não falei isso, eu falei até foi o contrário, né? Eu disse que se quiser entender o que é a lei do karma, tem que olhar aquele filme, que é o Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera, que é feito em cima da filosofia taoísta. E ainda eu acho que eu comentei que a filosofia taoísta é a que traz a melhor explicação do que é a lei do karma. Então, é o contrário. Hoje, nós podemos dizer que budismo, taoísmo, hinduísmo e todas as religiões, elas meio que se perderam no meio da história, né? Nós vamos olhar até dentro do budismo, que é considerado o nível de filosofia melhor de todas as religiões da Terra, o budismo e o taoísmo. Nós vamos ver uma série de crenças e de ritualísticas meio infundadas, né? Se pegar no hinduísmo, é maior ainda esse nível de coisa acontecendo ali, tá? Então, hoje, o que nós vemos é que todas as instituições foram infiltradas, tá? Então, tem um problema generalizado no planeta em relação a isso, tá? Mas eu não estou desconsiderando, não. Tá? Acho que talvez o colega entendeu errado ali o que eu falei. Disse aqui para nós que é feriado da consciência negra. É amanhã, tá certo? Obrigado, então, é amanhã. JS, ideias e dicas. Eu não acompanho muito essas histórias de feriado e tudo. Quando eu trabalhava em empresa, Flávio, aí a gente sabe quando que é sábado, domingo. Hoje que eu trabalho de uma forma diferente, então, para mim, só existe os dias que eu tenho aula para dar e os dias que eu não tenho aula para dar. E todos esses dias que eu não tenho aula para dar, eu construo os materiais para as aulas. Então, eu não tenho feriado, sábado, domingo, nada disso nos meus calendários. Então, é um calendário meio maluco. Eu não acompanho. Eu também. Tem dias que eu nem sei
a hora, o dia, o Para mês, ti é o os dias ano. que tu tem a live e os dias que tu não tem, né? Eu já confundi até o ano. Teve dia que eu fiquei pensando assim, que ano que nós estamos? Será que O que estamos em... acontece é quando você começa, digamos, a querer você é, se desidentificar da matrix terrena, essas coisas vão acontecendo. Você vai perdendo os costumes, vamos dizer assim, sociais, né, que existem. Essas coisas de Natal, Ano Novo, feriado, Páscoa, você começa a se esvanecer na tua mente daí. Tem dias que eu penso que estou nos anos 80, anos 90, viagens para variar. É só ouvir um flashback, viajo naquele ano. Ó, você vê que Nossa. o cenário aqui é bem a ver, né? 1980, olha aí. Aham. Eu tive um receiver igual aquele teu, que é um gradiente. É um É gradiente gradiente, é receiver, com, tem o com receiver, equalizador. Um exatamente. equalizador na esquerda de 7 quartos. Não, não tem o equalizador, é o receiver e potência, e tem o Ah, tape tá, deck tá. É que eu estou vendo gradiente. uns botãozinhos, umas coisinhas assim, ó, horizontal, vertical. Estava achando É que o, é um equalizador de deslizante, mas é muito é o parecido dial. com o que eu tinha. Mas eu também, quando eu olho o teu cenário, eu viajo naquelas épocas que eu tinha esse tipo de aparelhagem e tudo mais, e a gente meio que se transporta para lá. Aquela parte lá é o dial do receiver para você sintonizar a FM. Hum. Vamos nessa aqui, olha. Neto Frota pergunta na tela. Por que a mônada consciencial foi colocada nessa engrenagem que vivemos? Não entendi muito bem essa pergunta, mas não tem essa, até onde eu consigo entender, não existe mônada, com essa expressão mônada consciencial, não sei o que ele quer dizer com isso, tá? Mas todos nós que estamos aqui somos os fractais que veio de uma mônada. Cada consciência encarnada aqui é um pedacinho, um desdobramento de uma consciência maior que se multifacetou e entrou dentro dos universos bariônicos. Então, isso se chama mônada. E as projeções delas se chamam os fractais da mônada, que é o que nós chamamos de alma também. Então, a relação que existe é essa. Nós somos fractais de uma mônada que tiveram problemas e que foram isolados porque tiveram problemas. Então, eles tentam recuperar, estão tentando recuperar quem eles conseguirem deste processo. Só que o nível de negativação foi tão alto que, digamos, o aproveitamento desse projeto de recuperação, ele é muito pequeno. Por isso que a gente olha para o planeta e vê que ele não muda, não muda, não muda, desde que nós conhecemos a humanidade, desde o tempo que a humanidade não ficou mais subordinada aos Anunnaki, é só guerra, 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 ganância, matança, dinheiro, materialismo, crueldade, escravização, e esse troço, gente, por que o mundo é assim, genericamente? Isso não é uma coisa dos governos ali, é uma coisa que está dentro da grande maioria das pessoas, entende? Quando teve lá as enchentes lá de Porto Alegre, você vai ver os comerciantes, que não são o governo, não são ninguém, que vendiam o arroz, o saco de 5 quilos de arroz a R$20, passaram para 50, depois passaram para 60, no momento que estava todo mundo morrendo de fome. Aí eles dizem assim, não, mas é porque é mercado de oferta e procura. Não, isso não existe. Isso é um nome bonito para dar para ganância, para explorar o povo, explorar a sociedade no momento de pior crise que a sociedade estava. Aí os caras que faziam Uber de Canoas, que está ao lado de Porto Alegre, para Porto Alegre, cobravam R$20, passaram a cobrar 50. Né? Então veja que é tudo assim, né? Tudo que dá para usar como arma e tirar um proveito, essa humanidade tira, gente. Independente se é governo, se é mendigo, se é qualquer coisa, gente. Mendigo rouba de mendigo na rua, mata o mendigo da rua. Os mendigos dormem na calçada agarrados nos seus trapos porque os outros vão ali e roubam deles. Então, é um absurdo o jeito que a humanidade ficou aqui no planeta. Por isso que o Trigueirinho dizia que
A humanidade dava o maior trabalho para a galáxia inteira, porque é uma humanidade que não tem capacidade de evoluir. Então, toda a espiritualidade tem que pré-programar essa humanidade para que force ela a dar em passos evolutivos. É isso que é o projeto Terra. É isso por isso que está todo mundo preso em roda de samsara. Não é porque tem ninguém da espiritualidade prendendo. As pessoas têm que parar com esse discurso e começar a enxergar que tipo de planeta se vive aqui. E começar a ver que tem algo muito sério acontecendo aqui no planeta. E nós vamos ter que fazer uma escolha nisso, gente. Nós vamos ficar junto com essa grande massa crítica, que vai ser arrastada num roldão kármico, sabe-se lá para onde, ou se nós vamos fazer alguma coisa para, de fato, merecer sair daqui. Então, é assim. Se a pessoa for abduzida e chegar em outro planeta e lá os alienígenas da administração perguntar para você, numa frase, resuma a Terra, dá para dizer o seguinte: lá é o seguinte, meus amigos, é na base do quem pode mais chora menos. Por aí. Infelizmente. Olha, essa tipo assim, arranca o olho do outro e chupa no buraco, ainda para tirar o caldinho que fica lá. E todos fazem isso. Desde governo até todos. Se tiver oportunidade, é o que todos fazem. Essa foi cruel, arranca hein? O olho e chupa no buraco. De canudinho ainda. Putz. Com sofisticação. Olha aí. Essa pergunta aqui, em 2 partes para você. É um textão, mas é em 2 ainda. Olha aí. Eu tive um contato com a Andromedana e ela me levou, um pedido meu para um conselho, e ela me disse que o conselho só acompanha quem está para sessionar. Você sabe que conselho é esse? Bom, segunda parte. Saber não dá para saber, né? Vamos pegar aqui primeiro. Saber não dá para saber, teria que ter perguntado na época. Essas coisas, gente, de espiritualidade que acontece a nível de vivência com a gente, se você não perguntar na hora o que está acontecendo, você não vai conseguir saber mais. Só conversando com uma entidade que possa abrir o registro de quem estava lá e tudo mais para poder saber. Mas considerando que é uma andromedana, deve ser um conselho da onde, então? Teoricamente, de Andrômeda, tá? Se ela não faz parte de uma organização, de uma entidade qualquer ligada a algum tipo de agência dessas espirituais, para se saber de onde que veio. Né? Ele botou, volta ali, Flávio, inclusive a Andrômeda disse que possui voto neste conselho. Este conselho não acompanha todos os seres humanos, só quem já está no último nível. Todos esses conselhos que não são de hierarquia da Terra aqui, de hierarquia humana, os estelares, eles não vêm aqui, gente, para perder tempo. Eles só vão acompanhar aqueles que eles apostaram, aqueles que eles acreditam. E eles leem isso no código da pessoa. Confere isso aí, é bem isso aí mesmo. A pergunta da Elisandra. Como descobrir nossa família estelar? Isso é uma coisa... É bem difícil de conseguir informação de fora da Terra aqui, gente, por causa que as entidades que têm acesso a essa informação, elas entendem que esse tipo de informação só vai ter utilidade depois que tu tá em um determinado nível de crescimento. Então, essa informação se torna útil. Aí fica bem dentro daquilo que a gente falou. Tudo aquilo que eles acharem que não tem utilidade, eles não falam. Tá? E tem a questão do acesso também, porque tem que ser uma entidade que seja de fora daqui, que tenha acesso aos teus registros antes de vir para a Terra, para poder te dar informações disso. Mas mesmo que te dessem informações disso,
Você até poderia descobrir os que estão por aqui, vamos dizer assim, encarnados perto de você, que faziam parte daqueles relacionamentos lá de fora, que têm origem dos mesmos lugares que originalmente você veio para cá, por exemplo. Mas é uma informação que, do ponto de vista da utilidade, ela não serve para nada, entende? E eles entendem assim, eles dizem assim, ó, você tem que fazer o processo que tu está aqui para fazer. Essas coisas que são lá de fora da galáxia, para que tu quer saber? Então, eles não dizem. Mas a gente acaba descobrindo, né? Com o tempo, quando a gente está nesse caminho, com o tempo, começa a aparecer, e começa a aparecer quando tu menos espera, né? Você está lá fazendo, sei lá, uma sessão de apometria, aí, de repente, vem na mesa um ser de natureza estelar. Vem um comandante estelar, por exemplo, e abre uma possibilidade de você perguntar e coisas. Às vezes você está fazendo, já aconteceu comigo, de estar fazendo uma constelação, gente. Constelação dessa sistêmica, com bonequinhos, e o constelador era médium. Ele era um aluno meu, de repente ele parou a constelação e disse assim, tem uns caras que apareceram aqui. Estão aqui, se apresentaram aqui. Aí eu digo assim, bom, vamos ver o que eles têm para falar, gente. E acontece daí, um contato desses daí. Inclusive, esses seres que apareceram dessa vez, eles tinham um símbolo aqui na roupa. E esse símbolo que estava na roupa deles é esse mesmo símbolo que eu uso em Atrix hoje, que é aquela espécie de um triângulo que tem uma espada e um sol e uma meia-lua dentro ali. Isso estava na roupa desses caras, né? E assim, acontece quando tu menos espera. Às vezes tu vai fazer uma iniciação, vai fazer uma abertura de registro acástico e a informação chega. Agora, se fosse dizer aonde que eu consigo essa informação, tu não consegue a princípio. Tem que esperar que eles queiram te falar, gente. Então, todo esse processo espiritual, a única coisa que dá para fazer é a tua parte desse processo. E esperar que você seja tutelado por esses seres lá de fora que fiquem interessados em politicamente bancar o teu resgate aqui da Terra. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se tornar, vamos dizer assim, interessante para eles. Tem que fazer um bom trabalho aqui para que eles te vejam como alguém interessante e as coisas começam a acontecer. Nessa história espiritual é assim que eu vejo acontecer, tá? A pessoa, Danilo, vai atrás da família estelar e descobre que tem mais cunhados. Aí é problema. Olha, vamos agradecer aqui a Kátia Miranda. Na tela para você, ela disse, tem mais e menos na federação, forma pirâmide, camadas, os superiores ocultos que dizem serem negativos e os positivos seguem o roteiro, avanço, terra, e também enganados, várias agendas da federação e todas ruins, zero mudanças de elevação da terra, só teoria. Olha, eu vou te dizer assim, ó, nessa história atual de espiritualidade, tu vai encontrar tudo que é coisa, tá? Existia dualidade nas federações? Na época da rebelião de Lúcifer, sim, existia, porque Lúcifer estava em dualidade, senão não tinha acontecido o que aconteceu. E aí, o que as federações fizeram? As federações viram que o fato deles serem das federações fazia com que eles não percebessem que eles estavam em dualidade. Tem muitas coisas profundas aconteceram depois da rebelião de Lúcifer. E uma delas foi essa, que a dualidade foi descoberta, que você só conseguia enxergar que tu estava em dualidade quando você era tensionado, vamos dizer assim, tu era desafiado a uma atitude que fosse negativa. E aí, eles começaram a limpar isso lá fora também. Porque eles conseguem ler os códigos das mentes das pessoas. Então, tem muitos seres que eram das federações, vieram aqui para o exílio também.
E tinha essas histórias de corrupção, tinha coisas assim. Mas até onde se sabe, eles fizeram a parte deles nesse processo. Por isso que o processo de saída da Terra, ele é tão exigente, porque eles limparam isso lá fora. Então, para tu voltar para lá, tu não pode voltar meia boca para lá para fazer de novo, contaminar aquilo que eles já limparam. Eles ficaram esses 700 mil anos trabalhando num processo de renovação e de evolução. Por isso que se tornou muito exigente, e cada um que está na Terra vai ter que fazer um esforço, gente, bem considerável. Se tu não tiver esse lance da espiritualidade, do conhecimento, da transformação como a tua meta de vida, é bem desafiador você atingir o mesmo nível que hoje a Via Láctea está. Mas tu vai encontrar tudo que é gente falando tudo que é coisa. A gente vai ter todos os discursos que tu quiser ouvir. Você seleciona. Onde é que está o discurso que eu quero ouvir? Ah, está aqui. São esses que estão dizendo zero mudança de elevação da Terra, que é só teoria. E tu vai encontrar os que dizem isso. Vai encontrar aqueles que dizem assim, para tu fugir das encarnações, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, tudo que tu quiser ouvir, tu vai ter discurso. Então, é aquela história de qual é o cachorro, aquela história chinesa que tem, sabe? Que diz qual é o cachorro lá que sobrevive, na verdade, que é aquele que tu dá a comida, gente. Essa história é mais ou menos assim, né? Você vai fundamentar a tua estrutura de informação e de conhecimento com base naquilo que tu vê que faz sentido para você. Porque discursos tu vai escutar de tudo que é jeito. Discursos contra a espiritualidade e pró-espiritualidade. Mas é cada um de nós que vai ter que julgar essa história e ver o que faz sentido, gente. Ninguém vai vir aqui para desmentir nada de ninguém. É nós que temos que construir no que nós queremos acreditar e para onde que nós vamos, no que nós vamos confiar. O fato é que em alguma coisa você vai ter que acreditar, você vai ter que confiar em alguma coisa, né? E se tu puder dizer qual é a hierarquia que, de fato, trabalha para que a humanidade saia da Terra, é a chamada hierarquia crística. Então, confie no que venha dessa hierarquia, se existe dificuldade de entender toda a mecânica e a metodologia evolutiva que existe por trás disso, entende? A pergunta da Adélia. Bom, não existe hipnose no corpo criogênico, tá? O que existe é uma espécie de animação suspensa. Inclusive, essa palavra criogênico é uma palavra totalmente errada. Não sei quem é que inventou essa palavra, mas todo mundo usa. E eu, para não falar corpo criogênico mais, porque eu vi que essa palavra é inadequada, eu falo corpo criógeno. E não tem nada de criogenia no processo, ninguém está congelado. Esses corpos estão em animação suspensa dentro de um equipamento. E eles não estão em hipnose, eles estão literalmente em animação suspensa, dormindo. E a mente desses corpos foi transferida para essa realidade que nós vivemos aqui. Então, aqueles que saírem do processo da Terra, vai acontecer um novo rol de escolhas depois que isso aqui acontecer. E para quem ascensionar, vai ter, com certeza, se você for qualificado para a ascensão, tu vai ter a possibilidade de retornar para aquele corpo criógeno que está lá adormecido. Em Perseu ou em Urântia, não se sabe aonde, que são segredos de estado local que eles estão. Tá? E... deixa eu ver o que ela perguntou. É isso aí. Então é assim a resposta. Fui um pouquinho além da... Olha a Fabiola. Aí que tá. O que é para você agir com amor? Quem disse que eles não agem com amor? Gente, se tem alguém que não age com amor nessa história, é o povo da Terra, gente. Olha o que se fazem aqui, gente. É só matança, guerra, magia negra, traição, mentira. Gente, veio até Jesus aqui no planeta para dizer que era para as pessoas se amar. E passou 2000 anos e continua, todo mundo continua a guerra, continua a matança, continua a ganância, continua
roubo continua, aí eles institucionalizam o roubo, transformam em lei, chamam de mercado de oferta e procura, fazem tudo que é coisa. Gente. Então, aonde que não tem amor? É aqui ou lá? Para nós dizer que não tem amor neles, alguém tem que sair daqui e ir lá, para ver se não tem amor nessa história. Agora, tudo depende do que é que nós chamamos de amor. Entende? Porque para a humanidade, amor aqui é o que? É um beijinho, um abracinho? É passar a mão na cabeça? Entende? Ou é você decidir por aquilo que é o que traz a evolução para todos? Uma forma de relações de nível superior entre seres. Para mim é isso que é amor. Uma forma de relação superiores entre seres. Não é perdoar quem não tem que ter perdão, por exemplo. Agora, o que eles dizem? Dizem assim, ó, se você trabalhar, você vai ter o tal do merecimento. E se você não fizer nada, sinto muito. Assuma as consequências do jeito que você quer viver. Isso, para mim, é amor. Porque você, o quê? Perdoar, tirar da terra seres que estão aqui fazendo tudo que é absurdo que tem, você dizer que tu vai levar isso lá para fora da Via Láctea, onde civilizações de alta tecnologia e de evolução aconteceram. Isso pode ser amor se tirar o cara daqui. Agora, em relação aos que vão deixar ele ir lá para fazer as barbaridades que faz aqui na Terra lá fora, então é amor daí, gente? Então tem que cuidar esses conceitos assim que a gente tem das coisas. O amor conhecido pela galera é o Sazon. Lembra? Já estou vou fazer propaganda aqui. Todo skinny feito com amor, não é? Olha a pergunta da... Jesus barganhou o quê? Pois é, o quê? Bom, a história conta que ele meio que arrepiou, né? Na hora que soube chegar o momento todo que ia acontecer aquela crucificação, toda a judiação que os caras iam fazer para ele, né? Mas aquela história estava toda planejada, né? O detalhe é que passar por aquilo ali foi uma coisa horrível, né? E a história ficou pelo menos registrada que até ele arrepiou, né, com o que estava para vir. Mas era o que era necessário. Nós vamos ver que em outros níveis de informações mais privilegiados, nós vamos acabar descobrindo que a história da crucificação era, vamos dizer assim, uma história planejada para que essa coisa da maldade, da traição, para que isso impactasse, de fato, a humanidade. Então, aquilo ali estava previsto para acontecer. E ele era o protagonista daquela história. E é óbvio, né, que na hora em que tudo estava para acontecer, os evangelhos falam que ele meio que disse assim, tem certeza que precisa ser assim? Então, se é isso aí que está se referindo à barganha, de fato, isso está dito que ele falou. Mas também está dito, né, que ele chama o Judas e diz assim, vai lá e cumpre o que tu tem que fazer. E aquilo já estava também combinado com o Judas, essas histórias aí. Então, em outros escritos e outras coisas assim. Não vamos entrar no desenrolar dessa história aí, porque daí não termina mais. Tipo assim, tá afim de puxar meu tapete? Isso é uma barganha. Não considero que se for isso que a pessoa está se referindo, que seja uma barganha. Ele falou assim para Judas, tá afim de puxar meu tapete? Vai lá e puxa logo. Assim, faz o que tu tem que fazer. All Ralph Games. Porque resgate, o que eles ganham com isso? Vejam que todas as almas que estão aqui, elas são pedacinhos da mente de um filho do paraíso. Então, por mais insignificante que qualquer alma dessas tenha sido na sua história pessoal, particular, nós não sabemos, tem uma coisa que ninguém sabe responder. Nós sabemos que os fractais de almas, que eles vêm da fractalização
dos filhos do paraíso, que a gente chama de mônadas, ou daqueles que têm o dom e a propriedade de criar fractais, que são submônadas, ou mônadas da mônada, é todo escalonado isso, tá? Nós sabemos que quando um fractal desse se negativa a tal ponto de que não conseguem mais recuperar o fractal, eles exterminam o fractal. É o que eles chamam de terceira morte ou morte cósmica. Tá? É uma extinção do fractal. É algo como, tipo assim, ó, corta o dedo para salvar o corpo. Porque senão aquele fractal contamina outros. Agora, qual é a sequela que tem isso na consciência que originalmente gerou aquele desdobramento? É óbvio que alguma coisa acontece. A ideia deles é sempre resgatar todos os fractais. Por isso que tem, vamos dizer assim, esse esforço que envolve milhões de seres lá na espiritualidade tentando recuperar a humanidade que está aqui, gente. É muita gente envolvida em estruturas gigantescas, em um trabalho incomensurável. Gente. Imagina que são 8 bilhões de pessoas atualmente na Terra, e tu tem que programar uma por uma, gente. Aquele mapa astrológico que tem uma parte daquilo que é programado pela hierarquia. E para programar, tu tem que conhecer a história da pessoa para você programar, vamos dizer assim, que determinado nível de experiência em uns arquétipos e determinados assuntos sejam induzidos no avatar para forçar uma abordagem evolutiva daquela pessoa. Tem que fazer isso um por um, gente. São 8 bilhões no planeta. Então, quantos tem que ter para fazer esse troço de fato? Quantos tem que ter para acompanhar essas pessoas um por um? Então, é que nem o Trigueirinho falou, gente, que a gente dá o maior trabalho do mundo para eles, para ter retorno quase que zero disso tudo. Por causa que a humanidade parece que não vai adiante no processo lá. Então, o interesse deles é esse, gente. Vejam que lá na rebelião de Lúcifer, ninguém acreditava mais. A nível de arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, já não se acreditava que aquele nível de distorção de código pudesse ser recuperado. Mas esse ser chamado Mika, ou Mitranel, ou Micael, que nem está no livro de Urântia, que encarnou aqui com o nome de Jesus, esse é o cara que acreditou que sim, mesmo vocês achando que ninguém consegue ser recuperado, nós vamos fazer o projeto e vamos tentar recuperar eles. Por isso que existe esse projeto aqui. E nós estamos aqui porque esse ser acreditou nisso, gente. E esse ser é conhecido como dos filhos do paraíso, um dos mais antigos, mais sábios, mais inteligentes e mais benevolentes de todos. Por isso que esse projeto está aqui e por isso que nós não fomos extintos lá na origem, na época da rebelião de Lúcifer. Então é por isso que eles querem resgatar, porque acreditam que podem resgatar. O quanto que podem, não sabemos. Mas acho que 0,5% dessa humanidade é possível. E 0,5% é bastante gente, podem acreditar, gente, em termos quantitativos lá, de quantidade de pessoas. Todos nós que estamos aqui olhando, cabemos dentro desse 0,5% aí, brincando. Quanto que dá 0,5%? De 8 bilhões. Flávio, tu é bom de matemática, hein? Mas é uns 400 milhões, 400 e poucos milhões de pessoas, gente. É muita gente. Não existe, eu acho, essa quantidade de espiritualistas no planeta. Meia dúzia de... Se existissem, a audiência hoje aqui não seria 1.000 e... Quantas tu falou? 1.084. Não, seria 1 milhão de pessoas, se existisse 400 milhões de espiritualistas que desse para tirar do planeta. Mas ok, tá valendo. Que nem eles dizem, se tirar um, tá valendo. Pergunta da Glaucione. Os dados vêm de tudo que é lado, gente. Não tem como a gente mensurar da onde que vem. Você vai
colecionando com diversos contatos e com estudo as informações. E tem muita coisa que precisa da tua inteligência no processo. Você precisa identificar o que não está escrito, gente, é o que está nas entrelinhas. Tem que fazer aquilo que o Eric von Däniken fez. Ele foi lá, pegou a história antiga e olhou, disse, não, isso aqui não é deuses, coisa nenhuma, isso aqui é uma nave, esse troço é um extraterrestre. Tem que fazer aquilo que o Zecharia fez. Ele foi lá, decifrou os registros sumérios e disse assim, não, esse negócio de Anunnaki aqui não é Deus e mitologia, coisa nenhuma, isso aqui são os caras que vieram e colonizaram o planeta todo aqui, gente. Então, é daí que vem a grande parte da informação, é tu saber pegar a informação e extrair aquilo que as outras pessoas não estão extraindo da informação, entendeu? Mas vem de tudo que é lado, vem de seres espirituais, vem de conversas, vem de conversa com a entidade, vem de livro, vem de tudo que é troço. O lance é você cruzar a informação para que ela se torne matricial, né? Que ela faça sentido e vá colocando as pecinhas na imagem do quebra-cabeça. Quando você bota um entendimento que ele forma uma pecinha no quebra-cabeça, você pode ter certeza que é aquilo ali. Aí tu vai encaixando outras. É uma montagem. Sim, botar nome de gente no prato, fazer um pedido é magia. Olha, eu vou te dizer assim, ó, que para algo ser magia, você tem que atender duas condições, tá? Você tem que ter possibilidade de mexer em códigos da Matrix. E, normalmente, você só consegue fazer isso se tu tem um parceiro do lado de lá que propicie esse tipo de coisa. Então, você tem que ter alguém aliado a você do lado de lá. E o lance da magia negra é quem é o aliado que está do teu lado, do lado de lá. Gente. Se for um ser desqualificado negativo, tu pode escrever que tu está fazendo magia negra. Agora, se for um ser que é, vamos dizer assim, com intenções positivas e o que está sendo feito é com um objetivo também positivo, então não é magia negra, é magia branca. Agora, tem muitas coisas que a gente faz, gente, e de fato não está fazendo nada, tá? A gente só está brincando de fazer magia, gente. Se não tem um patrocínio do lado de lá, ou se você não tem as chaves que mexem nos códigos da Matrix, a gente faz um monte de coisa que tem que ter princípio apométrico as coisas, tá? Então, você fizer algo como isso aqui, bota o nome de alguém num prato e fazer um pedido, só isso não significa nada, não está fazendo nada. Agora, se você está movimentando apometricamente alguma coisa com os comandos certos, com os códigos certos, então tu estaria fazendo alguma coisa, que pode ser uma magia branca ou uma magia negra, depende do que é que tu está fazendo, com que intenção e quem é que tu está chamando para tutelar aquele tipo de trabalho ali, né? Temos mais alguma coisa? A reencarnação não é uma maravilha, ela é um grande trabalho que tem que ser feito, mas eu te diria que ela é uma oportunidade que você tem de você provar que tu é uma pessoa apta a sair daqui. Se você não achar que isso é uma maravilha, então dá-se o nome que se quiser, né? O detalhe é que existe um processo instalado. Você precisa encarnar para mostrar quem você é. E se tu não fizer isso, você não comprova que você mudou a configuração dos códigos que estava trazendo. Então, essa história, ela é uma necessidade que existe para poder criar o processo de saída daqui. É que nem você dizer que a gente falou ali, né? Vai fazer uma universidade, tem que fazer o Enem lá, tem que fazer o vestibular, seja lá o que for. É agradável fazer isso? Não, vai ter que estudar 1 ano, 2 lá para fazer. Mas se não fizer, não entra, não consegue o que está querendo. Entende? Talvez a maior pergunta que tem que fazer é o que a gente fez para vir parar nessa história, para nós agora estar reclamando que é difícil sair. Então tem que conhecer e ir atrás para buscar a nossa história pregressa nisso.
Aquela velha frase, o que é que eu fiz para Deus para merecer essa cruz? Pois é. O Gustavo Figueiredo. Como saber se a gente tem um mínimo de evolução? Gente, isso é um trabalho que tem que ser feito. Existem as formas como nós vamos nos medindo, e ela precisa de algum nível de conhecimento para algumas coisas. A astrologia, por exemplo, ela ajuda muito nisso, porque você pega o teu mapa astrológico e aquele mapa, ele é do dia que você chegou aqui no planeta. Então, todos aqueles códigos ali, se tiver um monte de, digamos, de código estragado ali dentro, de padrões e de coisas assim, e você analisa o mapa e tu diz assim, puxa, esse mapa fecha direitinho comigo, mas notícias, não evoluiu nada. Quer dizer que tu tá do mesmo jeito que tu chegou aqui no planeta. Então, evolução, zero. Se preocupe. Agora, se tu pega o mapa e diz assim, não, essas coisas aqui, até meus 20 anos, esse troço foi assim, e agora já não é mais, agora eu sou assim, eu sou assado. Então, você está evoluindo. Por quê? Porque tu chegou de um jeito, você viveu, constatou que aqueles códigos estavam ativados e que tu, de fato, tinha aquelas desarmonia lá, aqueles códigos estragados, eram teus de fato, e tu percebeu e tu reverteu aquele processo. Você decidiu, tipo assim, ó, de hoje em diante, eu não faço mais determinada coisa. E muda a partir dali. Né? Você vai adquirindo conhecimento, o conhecimento ele vai constelando em ti as coisas, ele vai trabalhando silenciosamente o conhecimento. Né? Se tu tá com a linha de conhecimento correta, teus códigos vão mudando, tu nem percebe que eles vão mudando sozinho. E aí, quando tu compara a tua vida de 5 anos e o que tu faz hoje, como que tu tá hoje, então você diz assim, não, eu estou muito diferente. Então você evoluiu. Então, esse é um processo que é da análise individual, gente. E esse é a autoanálise que a gente tem que fazer daí. Elisandra Martins. Acontece que a gente tem que meio que saber o que é possível pedir. Você não pode pedir coisas que a espiritualidade jamais vai te atender. E alguns seres não fazem parte aqui do convívio dentro do exílio. O Jesus é um deles. Não adianta pedir para Jesus, é melhor tu pedir para um mentor que está aqui perto da pessoa, se tu sabe quem é teu mentor. Mas, quando a gente se congrega numa determinada hierarquia, por exemplo, quando a gente tem uma devoção, uma identificação com a hierarquia crística, por exemplo, alguém daquela hierarquia se sintoniza com você, né? Mesmo, e a gente acaba usando daí, nós usamos o nome, por exemplo, de Jesus, quando tem que se referir à hierarquia crística. Pelo menos o catolicismo deixou, né, esse hábito para nós. Mas tudo tem a ver com o que é que a gente está pedindo, né? Alguém do outro lado, quando você tem o tal do merecimento e você está a largos passos dentro de um projeto evolutivo, a largos passos dentro de um projeto evolutivo, então você pode ser visto por alguém lá. Se esse alguém que está lá tiver, vamos dizer assim, autoridade para te tutelar em alguma coisa, então você pode sim receber ajuda. Mas tudo isso é muito relativo. A Cláudia Alessandra. O que, na verdade, acaba contaminando os fractais ou a consciência na Via Láctea é porque era um lugar que as civilizações que foram geradas aqui, elas tinham um ajuste na genética exatamente para afrouxar, vamos chamar assim, tá?
o mecanismo autorregulador. Tá? Esse mecanismo autorregulador é uma espécie de dinâmica interna que pode ser mexida nos códigos genéticos para que uma consciência, vamos dizer assim, fuja daquele princípio autorregulador que não deixa a gente fazer coisas erradas. Tipo assim, tu vai fazer uma coisa errada, na hora tu sabe que tu está fazendo a coisa errada. Então, você decide continuar fazendo ou tu para e diz assim, não vou fazer isso porque isso não é uma coisa legal. Então, dependendo de o quanto que tu aceita fazer uma coisa errada e sair, vamos dizer assim, do conceito da lei, que é considerado aquilo que é harmônico e evolutivo, é o que a gente chama de o percentual de dualidade que alguém possa estar, né? O que tu é capaz de fazer para conseguir aquelas coisas que tu acha que tu tem direito de fazer. Então, à medida que isso se torna uma coisa cristalizada, quer dizer que uma consciência começa a não abrir mão mais de fazer atitudes desarmônicas e que são destrutivas e autodestrutivas ao redor, essa dualidade, ela vai entrando num nível mais severo. E se isso for muito severo, isso pode ser irreversível daí. Vai ser difícil aquela consciência conseguir voltar ao seu ajuste daí. Daí que tem aquelas histórias de morte cósmica e de segunda morte, terceira morte, que o esoterismo fala, que são os fractais que não vão conseguir mais retornar, não vão conseguir se autoajustar mais. Foram tão longe na história que se tornam irreversíveis, gente. Tipo serial killer, assim, umas coisas tipo Hitler, tipo Mussolini, tipo Stalin. Uns caras que foram em um nível de crueldade, gente, que eu não consigo achar que esse tipo de viagem, né, que se vai para o lado da maldade, se consegue reverter isso daí, né? Conversamos com Danilo Noronha, chegamos ao final dessa live, considerações finais e se despeça da nossa audiência. Sempre um agradável, Flávio, estar aqui conversando contigo e nós tá fazendo essa dinâmica e tudo mais aqui. Eu te agradeço, tá? Agradeço a você e a quem estava por aqui. Agradeço meus alunos que sempre aparecem para dar essa força aí e fazer parte aí da turma que a gente caminha junto, na verdade, né? Não tem ninguém exatamente ensinando nem aprendendo, porque quem ensina, para você aprender, tu tem que ensinar, tu não consegue aprender antes de ensinar, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é todo mundo está aprendendo, ensinando e se lembrando, principalmente, por causa que o pessoal que tem a codificação espiritual já eles estão se lembrando das coisas. Isso faz parte dos acordos que provavelmente muitos fizeram antes de estarem aqui, de que quando nós se encontrássemos aqui, um ia puxar o outro. O que tiver mais na frente, puxa os outros que estão um pouco mais atrás, daqui a pouco troca de lugar, e sempre valendo a combinação que foi feita, que nós seríamos muito exigentes entre nós, porque senão não vence esse processo. Então é isso aí, Flávio. Grato, obrigado. Fica meu abraço para todos, então. Valeu, muito obrigado, Danilo, pela sua participação nessa live aqui. E, pessoal, vocês chegaram depois que nós começamos, não tem problema, é só você rebobinar, olha só, rebobine a fita, assista novamente o programa, e é isso aí, certamente você vai gostar. Deixa aí o teu comentário, o que é que você achou da live, o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Nós nos veremos amanhã no mesmo horário, às 20h30. Um abraço de alma. Namastê.